toda a pedagogia com a qual eu me relacionei, todas as questões de ensino que eu tive a oportunidade de discutir e elaborar, tem a ver com o meu trabalho no vocacional. Gostaria de ser chamada por Joana, que é o meu nome, que pelo qual todo mundo me conhece e eu me reconheço. É bem verdade que os meus sobrinhos, quando pequenos, me chamavam de Jujuca, mas, na verdade, sou chamada por Joana, conhecida por Joana. Eu nasci mesmo no dia 31 de julho de 1942, mas o meu registro é do dia 15 de outubro de 1942, porque a gente morava na fazenda, meu pai era lavrador, e ele registrava os filhos só quando ia para a cidade onde tinha o cartório. E se acontecesse, como aconteceu comigo, eu ter nascido no dia 31 de julho e ele me registrar no dia 15 de outubro, teria que pagar multa pela defasagem da data. Ele não queria pagar multa, então ele dizia no cartório que eu tinha nascido naquele dia. Isso aconteceu com praticamente todos os meus irmãos, né? Menos um, mas todos nós aqui em casa temos a data de nascimento, da qual a minha mãe falava, porque era a data mais importante para ela, né? O dia que ela teve o filho, e a data do registro. Eu sempre considerei que a minha primeira escola foi a brincadeira de escola que a gente tinha lá no Parque Peruche. Era quase nossa vizinha, tinha uma casa no meio entre a nossa e a dela, tinha a Marlene e a Sônia, que eram as minhas amigas. A Marlene era a única que tinha idade e que ia na escola. Então, na brincadeira de escolinha, ela era sempre a professora, porque era só ela que sabia como funcionava a escola e ela que estava na escola. E aí, nessa brincadeira de escola, despertou o primeiro desejo que eu me lembro de ter tido na vida, que era o de ir para a escola. Mas, naquele momento, o ir para a escola não estava associado ainda a aprendizado. Eu queria ir para a escola para, na brincadeira, eu poder ser a professora também. Como eu disse, quando eu tive vontade de ir para a escola, não era por conta dos conteúdos que eu ia aprender. Mas, quando eu estava no segundo ano, no terceiro ano do ginásio, eu passei a ter uma professora de história, Maria Aparecida de Castro, que me encantou, me encantou. Eu cresci ouvindo histórias. O meu pai era um grande contador de história, a minha mãe era uma grande contadora de história, um tio que eu tinha, tio Domingo, contava muita história. Eu cresci ouvindo histórias. Então, a narrativa histórica sempre foi uma coisa que me envolveu. E aí, quando eu comecei a ter aula com essa professora, no primeiro e no segundo ano do ginásio, os professores de história não me tocaram assim especificamente. Mas no terceiro ano, eu passei a ter aula, e era história antiga e medieval, com essa professora chamada Maria Aparecida de Castro, que era muito melhor contadora de história do que o meu pai, minha mãe e meu tio juntos, né? Ela tinha uma narrativa e organizada, ela ia pondo um esquema na lousa e ia dando a aula em cima daquele esquema. E ela cobrava da gente que anotasse o esquema e, depois da aula, redigisse um texto. Eu tenho ainda um caderno desse terceiro ano, eu tenho o caderno guardado. A minha relação com a educação básica me definiu profissionalmente. Agora, por que eu tive um espetacular privilégio de ter sido professora no sistema de ensino vocacional em São Paulo? Eu diria que
toda a pedagogia com a qual eu me relacionei, todas as questões de ensino que eu tive a oportunidade de discutir e elaborar, tem a ver com o meu trabalho no vocacional, que era um trabalho feito na educação básica. A gente ensina história do mesmo jeito que estuda história. O ensino de história é um estudo de história, feito por meio de uma inter-relação entre dois sujeitos, o professor e o aluno, né? Que, rompendo aquele distanciamento que se estabelecia, o professor que sabe, que ensina o aluno que não sabe. Não, professor e aluno, num processo educativo, que quer dizer conduzindo juntos, né? De condução junta, né? Dirigidos juntos, elaboram o conhecimento nesse formato, não de uma pesquisa formal, né? Mas de uma atividade que é também de produção de conhecimento.